Hoje a gente vai falar sobre aquilo que a Bíblia diz pra gente, né? Que filhos são herança do Senhor. Como assim herança do Senhor? Eu acredito muito nisso, nesse versículo. E esse final de semana eu estava refletindo muito sobre isso. Tenho buscado, né, me alimentar mais da palavra de Deus. E eu estava refletindo muito sobre isso, né? Quando a gente pensa em herança, quando a gente fala em herança, logo vem algo bom na nossa mente, né? Ninguém quer herdar coisas negativas, a gente quer herdar coisas positivas. A gente quer ter coisas melhores, né? Quando vem de herança. Então, quando falam filhos são herança do Senhor, filho é a chance que a gente tem, a herança de Deus, é aquilo que Deus nos deixou de legado, para que a gente se torne pessoas melhores. Além disso, dependendo da educação que a gente tem, né, dedica para essa criança, isso foi até uma seguidora minha que mandou para mim via direct, que ela estava refletindo também sobre isso. Olha como as coisas são interligadas, né, eu passando por isso, e ela também, e ela quis lá fazer um testemunho, colocou que para ela também é isso, né, a herança vem daquilo que a gente deixa para o mundo também, né, dependendo da educação que a gente deixa para os filhos, nós vamos deixar um legado bom para o mundo ou um legado ruim, doentio para o mundo. Então, por que esse assunto? Do que você está querendo dizer, Gabi? Gente, nós temos perfis comportamentais. Quem me conhece sabe, né, que eu sempre falo aqui dos tipos de pessoas e, com isso, tipos de maternidade. Tipos diferentes de comportamento. A criança intensifica o comportamento em algumas ações. Tem crianças mais sensíveis, mais racionais. Tem crianças que cedem mais fácil, outras que elas não desistem daquilo que elas querem, né? Crianças mais curiosas, crianças mais observadoras. Isso tudo tem a ver com o tipo de perfil comportamental. E o que eu vejo nisso quando a gente fala de herança de Deus da nossa vida, né? Os filhos, isso quem já me ouviu falar aqui, quem já passou por atendimento presencial comigo ou atendimento online, né? Enfim, o atendimento individualizado comigo, sabe que eu sempre falo isso. Os filhos, eles são a chance que a gente tem de mudar em nós aquilo que está precisando de reparo, sabe? É a chance que a gente tem de se tornar uma pessoa melhor. Os filhos nos curam. Como assim, Gabi? Você tinha uma vida antes de ser mãe e antes de ser pai, né? E nem sempre as pessoas conseguem identificar suas dores emocionais, suas dificuldades, seus medos, seus anseios, quando não se tem um filho ainda. Dificilmente. Tem gente que chega nesse caminho, mas porque está buscando aí um autodesenvolvimento, um autoconhecimento. Mas, normalmente, esses problemas, essas incertezas, eu não me acho capaz, esse nível de culpa, né? Eu faço tudo errado, eu não dou conta, eu não sei como fazer, minha vida estava tudo bem até eu ser mãe, eu virei mãe, né, me tornei pai, de repente eu não consegui mais. Normalmente isso acontece depois da maternidade. Por quê? Para mim, no meu entendimento, os filhos quando eles nascem, eles trazem, através deles, né, numa metáfora, eles trazem com eles tudo aquilo que a gente de alguma forma escondeu durante a vida, para nossa sobrevivência. Por exemplo, se alguma vez você é uma pessoa sensível, tá? Você gosta de se relacionar com outras pessoas, você tem necessidade, né, de ser aceita, de ter o reconhecimento das outras pessoas. Em algum momento da tua vida, você foi humilhado, você foi rotulado intensamente, você sofreu em algum tipo de relacionamento por você ter sido sensível, por você ter deixado se levar. Você pode adquirir a crença de que ser sensível, de que ser vulnerável, de que olhar para as outras pessoas e tentar tirar delas o que é bom, né, de validar o que elas estão dizendo, pode ser algo negativo. Então você deixa de ser aquela pessoa sensível, você deixa de ser aquela pessoa que se importa com o outro e passa a ser uma pessoa mais, né, racional, que não cede, não demonstra emoções facilmente, porque aquilo fez você sobreviver, né? Esse personagem que você criou fez você sobreviver. Mas o que acontece? Enquanto você tá levando a vida aí crescendo, tô fazendo faculdade, né? Depois arranjei um emprego, tô trabalhando, me casei, tá tudo normal. Quando vem o marido, normalmente essas coisas já começam, né,
aparecer. Opa, calma aí que eu tenho que aprender a lidar com isso. A gente acha que é porque o casamento vem e é aprender a lidar com o outro, mas na verdade eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo para saber lidar com o outro, mas aí a gente passa. Vem o filho, parece que tudo desencaixa, né? E aí eu não sei mais o que fazer, essa criança vem e eu não sei agir com essa criança é diferente de mim, ou essa criança é totalmente igual a mim e eu não sei o que fazer. E por quê? Eu deixo aquele estereótipo, eu deixo aquele personagem que eu até então adquiri para assumir sobrevivência, e com o meu filho vem as minhas necessidades natas, né? Vem a sensibilidade, vem a vulnerabilidade, e eu não sei lidar com aquilo, né? Porque eu escondi aquilo, eu me calei diante daquilo, eu deixei de me enxergar daquele jeito. Mas quando a criança vem a nossa essência, vem quem a gente verdadeiramente é. E se você não sabe lidar com quem você verdadeiramente é, dificilmente você vai saber lidar com teu filho. Vai escrevendo aí pra mim se você está entendendo, se está um pouco complexo. O que eu quero dizer? Vou tentar resumir, pra gente não estender muito essa live, porque é um assunto que dá pra gente bater um papo aí por bons minutos. Mas resumidamente, hoje a gente tem filhos, né? Normalmente vem filhos, estão completamente opostos a quem nós somos, né? Então, se eu sou uma pessoa mais introspectiva, mais observadora, mais racional, vem um filho sensível, né? Vem um filho comunicativo, vem um filho que precisa de outras pessoas, que gosta de se relacionar, né? Por quê? Ele pode ser a chance que eu tenho de melhorar isso em mim. Porque se eu conseguir olhar para ele de um jeito diferente, sob uma outra perspectiva, entendendo que o que ele tem é o que me falta, o que eu tenho é o que falta para ele, o casamento, né, é perfeito da educação. Porque eu consigo equilibrar o que ele tem em exagero para trazer uma autorregulação emocional na minha criança, e ele consegue trazer para mim um pouco mais de afetividade, né? Se eu tenho um filho que normalmente ele bate de frente comigo, e se eu olho para essa criança, eu vejo que sou eu, essa criança sou eu, é muito igual. Também tem o quê? Confronto, porque normalmente se eu não sei lidar comigo mesma, e eu criei um personagem lá na minha adolescência, na minha infância, ou até mesmo quando eu era jovem, antes de casar, se eu criei um personagem para lidar comigo mesma, e eu negligenciei minhas emoções, eu parei de refletir, de olhar para mim, como é que eu vou lidar com a minha criança? Minha criança tem tudo que eu não gosto em mim, por isso eu criei um personagem, por isso que eu tentei ser outra pessoa. Aquilo que a minha criança tem, que é exagerado, porque é pura emoção, ela ainda não racionaliza, que é intenso nela, é o que eu não gosto em mim. E eu tento calar essa criança o tempo todo naquilo que eu não gosto em mim, e eu nem me dou conta disso. É inconsciente. Vocês estão conseguindo entender? Então, os filhos são a chance que a gente tem de se curar, de voltar para a nossa essência, de melhorar quem nós somos, de buscar inteligência emocional. Vou dar um exemplo com a minha vida para vocês entenderem isso melhor. Eu tenho uma personalidade mais racional, certo? Tive os meus problemas na infância, fui negligenciada dentro das minhas necessidades na infância e adquiri um personagem mais cascadura, sabe? Então fui um personagem mais cascadura, não me deixava amolecer muito fácil, não transparecia, não deixava as pessoas perceberem se aquilo me afetava, se me deixava triste, se não me deixava. Sempre mais assim, não, tudo bem, não aconteceu nada, isso que ele fez não me atingiu, e foi assim por um bom tempo, né? Na faculdade, depois quando eu terminei, comecei a trabalhar, me casei, eu já até falei sobre isso aqui, no começo do casamento isso trouxe, né, um pouco de conflito, porque Deus me deu um homem sensível, que precisava do meu afeto, do meu carinho, e eu sempre mais aqui, né? Até escrevi um post sobre isso, se eu não me engano foi no Dia dos Namorados. Quando veio o meu filho, Deus me mandou uma criança sensível, emotiva, que precisa de afeto, de carinho, e eu precisei olhar para ele, entendendo que o que ele precisava era aquilo que eu precisava trabalhar em mim. Se eu tinha um filho que ele precisava mais de validação, do meu tempo, do meu carinho, da minha dedicação, do meu sentar no chão para brincar, do meu tempo de qualidade, que ele não precisava tanto da minha rotina organizada, do meu perfeccionismo, do meu controle, mas ele precisava do meu emocional,
e eu percebi que eu não conseguia dar isso para ele na intensidade que ele precisava, não é ele o problema, era eu. Eu precisava melhorar isso em mim. Eu, de alguma forma, calei isso em algum momento da minha vida e precisei ressignificar para conseguir ser aquilo para ele. E só para ele, gente, por isso que Deus é a herança do Senhor. Não é só para ele. Não é só para que a criança se desenvolva bem. É para que a partir da minha criança, Deus consiga também tocar em mim. Eu possa voltar para a minha essência, né? Eu possa ser uma pessoa melhor ainda. Eu consiga demonstrar mais afeto. Eu tire essa casca, esse personagem racional que em algum momento eu criei na minha vida para a minha sobrevivência e consiga amar as pessoas. Amar o meu marido, amar o meu filho, amar a mim mesma do jeito que eles e que eu preciso, entende? Depois, Deus me deu um outro filho que veio igualzinho a mim, mais racional, com necessidade de controle, né? Que precisava e precisa até hoje ter a última palavra, né? Davizinho é assim. Ele precisa mandar, ele precisa direcionar, eu tenho que, de um jeito ou de outro, né, fazer com que ele seja validado na sua opinião e não nos seus sentimentos. E isso bateu de frente comigo logo que ele começou a andar, né, dar os primeiros passos. Porque tinha muita coisa nele que se eu não soubesse reconhecer em mim como algo positivo, e quando eu olhava eu via como negativo, afinal fui rotulada a vida inteira por pessoas que não entendiam de perfil comportamental. Se eu não aprendesse a olhar positivamente para as coisas que ele tinha, que eram minhas, eu não conseguiria ter uma boa relação com ele. Então foi a chance que eu tive de olhar para mim e melhorar coisas que eu tinha que melhorar em mim para conseguir educar ele de uma forma muito melhor, para que ele não enxergasse aqueles pontos como algo negativo nele, porque não era negativo em mim pela percepção que colocaram em mim quando eu era criança, mas não eram pontos negativos. Sim, a gente precisa equilibrar, né? Tem crianças que são muito mandonas, muito exigentes, a gente tem que ensinar um pouco de empatia, um pouco de paciência, né? De entender que nem tudo vai ser no momento em que elas desejam, mas não que querer as coisas, exigir as coisas, ir atrás das coisas seja ruim e eu preciso tirar isso da minha criança. Não, só preciso colocar uma dose a mais de empatia e de paciência. E aí ela vai equilibrando isso tudo. Não é porque uma criança é sensível demais, emotiva demais que eu tenho que tirar isso dela. Não, eu preciso colocar um pouquinho mais de racionalidade, um pouquinho mais de foco em soluções, para que ela seja quem ela é, mas com esse aprendizado ela equilibre isso. E assim a gente vai entendendo, né, a maternidade, a educação e educando os filhos para que eles sejam melhores. E consequentemente a nossa vida vai melhorando. Então hoje, se você tem uma criança e você está com dificuldade em lidar com ela, se você não está conseguindo ser firme e gentil ao mesmo tempo, ou você acaba no autoritarismo, tá? Ou você acaba brigando, batendo, deixando de castigo, não é o teu filho em si. Hoje, o olhar que eu quero que você tenha para isso é diferente. Olhe para a tua criança não como um peso na tua vida. Olhe para a tua criança como a chance que você tem de curar em você algo que você ainda não curou. Quanto você tem dificuldade em ser firme com alguém. Você não consegue, vai acabando na permissividade, não consigo ter controle. E aí quando eu vejo que eu perdi tudo, eu vou para o autoritarismo, para tentar recuperar, né? Ou se você é autoritário, exigente demais e tá tentando não ser tanto assim, e aí acaba na permissividade, deixando demais. O que você tem que aprender? Não é nem lá e nem cá. Não precisa ser tudo do teu jeito, mas também não precisa abandonar. Eu preciso encontrar o caminho do meio. Olha para tua criança. O que ela ensina para você? Eu preciso aprender a ser firme? Eu preciso aprender a ser mais afetuoso? O que a tua criança está ensinando para você através do comportamento dela? Olha para você primeiro, identifica o que precisa mudar em você, começa a trabalhar isso, que depois as ferramentas da disciplina positiva, depois o olhar que eu ensino para vocês aqui sobre parentalidade vai ficar muito mais fácil de ser aplicado na sua criança. Sim, tua criança tem muita inabilidade que você precisa focar para ensinar habilidades positivas para ela, para que o comportamento equivocado dela melhore, né? Para que ela tenha menos motivos de gritos, de estresse, de raiva, de apatia. Mas se você focar só nela e deixar você de lado,
Talvez você vai entrar num piloto automático fazendo coisas e depois vai perceber que tá cansada, que tá exausta, que não consegue mais. Vai sentir que dá avanços e regride, dou avanços e regrido. Por quê? Teu foco tá só na tua criança, você tá deixando de curar o que precisa ser curado aqui dentro. E maternidade primeiro eu cuido de mim, para conseguir cuidar de quem tá precisando de mim saudável. Tá bom, gente? É isso que eu queria deixar para vocês de reflexão hoje. Uma ótima semana abençoada para vocês. Que Deus traga luz, entendimento, para que vocês consigam caminhar aí nessa maternidade, nessa paternidade de um jeito mais leve, prazeroso, amoroso, racional também, buscando sempre o equilíbrio. Um beijo grande e a gente se vê amanhã de novo, 7h30 da manhã aqui no G, tá bom? Tchim, tchim!